E o título dessa palavra é Encontro que Transforma a Vida. Um encontro simples, bem simples, mas que transformou a história de uma mulher improvável. E também de muitas pessoas de um povo. É um encontro que continua falando por milhares de anos. Existem várias pregações. Se você colocar Jesus e a mulher samaritana na internet e no YouTube, tem várias ministrações, várias pregações sobre esse encontro maravilhoso. E esse encontro nos transmite ensinamentos profundos. Esse encontro fala conosco. Ele ensina muito para quem quer ser transformado por Deus e também para quem deseja ser agente de transformação. Se você é essa pessoa que quer ser transformada por Jesus, transformada por Deus e também quer ser agente de transformação na vida de outras pessoas, você está no lugar certo, você está no momento certo ouvindo e assistindo essa mensagem para que sejamos juntos edificados no Senhor. E eu quero antes orar. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra venha de uma forma muito específica para este momento e ela venha então realizar a transformação pela qual ela foi registrada nas Escrituras e a transformação que o Senhor tem a fazer na vida de cada um individualmente. Que possamos, Senhor, estar atentos espiritualmente para discernir a Tua voz e experimentarmos a transformação que é necessária para este tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir muito a sua atenção. Vamos ler do versículo 5 ao 26 e depois do 39 ao 42. Então vamos lá. Lendo, não apenas leia, mas visualize a situação. Procure estar conectado com o que o Espírito Santo vai falando com você agora, porque à medida que a palavra é citada, a palavra é declarada, o Espírito Santo faz de forma muito individual, então fique bem atento. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer
é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pulamos para o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Estamos entrando, hoje é o pontapé inicial de uma jornada de tiro curto nas nossas vidas. Hoje é a introdução e domingo que vem a gente entra na série Mais Perto de Deus. Mais perto de Deus. Você quer estar mais perto de Deus? Então eu aconselho você a estarmos juntos nessas próximas semanas, para sermos edificados pela palavra do Senhor, para podermos extrair aquilo que Deus tem para nós, para esse tempo, com esse objetivo de estarmos mais perto de Deus. O encontro com Jesus fez romper barreiras de inimizade. Jesus, ele puxa um assunto com aquela mulher samaritana, e isso foi surpresa, porque os judeus não falavam com os samaritanos por conta de várias divergências. Mas Jesus estabeleceu contato com aquela mulher cheia de problemas. Você percebe que ele já sabia dos problemas dela. Você percebe que ele, num certo momento ali, ele pergunta para ela, fala para ela, então traga o seu marido. Aquilo ali era apenas um anzol. Era uma isca. Porque existia um objetivo ali que nós vamos ver nas próximas semanas. Mas ali Jesus já sabia quais eram as situações mais profundas da alma daquela mulher. E ele então demonstra que já sabia de toda a vida da mulher. É claro, Jesus sabe de tudo. Ele sabe até daquilo que a gente não sabe sobre nós mesmos. Ele então, sabendo daquela história, daquela mulher, que ela era cheia de problemas, e deixando os discípulos surpresos, ele entra em contato com ela, e ele então, através disso, rompe uma barreira de inimizade. E a mulher mesmo ficou surpresa, porque como um judeu,
vai puxar assunto com uma mulher e samaritana ainda, porque naquela época a mulher era colocada em segundo plano. E então, isso nos fala, através do ensino de Jesus, que nós devemos romper barreiras de inimizade. Qual é o normal das pessoas quando se depara com alguém que é carne de pescoço? Como é que você vai traduzir isso agora? Carne de pescoço. Não, difícil, uma pessoa difícil. Em Libras é complicado. Uma pessoa que é difícil, uma pessoa que é cheia de problemas, qual é a nossa tendência natural? A gente se afastar, a gente resistir. Deixa para o pastor. Ou deixa para o líder da célula, sei lá. A nossa tendência é resistir. Pessoas que pensam diferentes, pessoas que geram algum desconforto, a nossa tendência é se afastar. Mas é nesse ambiente que Jesus e seus discípulos percorriam a chamada do Pai Celestial. Jesus estava justamente no meio das pessoas que eram problemáticas, que eram desconsideradas pela sociedade. Jesus rompe a barreira da inimizade. É nesse ambiente de divergências que, para mim e para você, o nosso nível de amadurecimento espírito emocional pode ser desenvolvido. Isso fala para mim e para você. No ambiente das divergências é que o nível de amadurecimento espírito emocional é evidenciado, para que possamos então fazer uma leitura sobre nós mesmos e podermos então ver o quanto nós estamos próximos do coração de Jesus ou não. Jesus, ele ia ao encontro das pessoas problemáticas. Jesus não resistia a elas, Jesus não fugia delas. Pelo contrário, ele veio para ir ao encontro de todos nós, pessoas problemáticas. Ele é bom demais, é maravilhoso demais. 1 Coríntios 11, 19 fala assim: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A própria Bíblia fala que o corpo de Cristo é a junção de pessoas diferentes. O corpo de Cristo tem diferenças em seus membros, e o segredo da espiritualidade está na interdependência dos diferentes. Gravem isso. Aqui está um degrau da tua espiritualidade, um degrau para você subir. Porque quando você se deparar com as diferenças, quando você se deparar com as situações de desconforto, lembre disso. Porque são nessas situações, nesses momentos é que você está sendo testado para ser aprovado, para crescer, para praticar a palavra. E o conteúdo Andando na Luz vai ser sobre isso na reunião das células. Vai falar sobre esse amadurecimento, vai pontuar, vai direcionar a cada um de nós nessa caminhada de amadurecimento espírito emocional, de uma forma muito prática. 1 Coríntios 12, de 4 a 6, e depois o 12, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, grave isso, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então aqui está a comprovação disso que acabamos de falar. Nós somos diferentes, pessoas são diferentes. Então, para que você viva com Jesus, viva bem, é muito importante se lembrar desse exemplo dele. É nesse ambiente de romper barreiras de inimizade, no momento em que há alguma inimizade, no momento em que algo é falado que nos entristece, no momento em que algo é feito por alguém que nos decepciona, ou quando nós mesmos fazemos isso, mesmo sem ter a motivação de fazê-lo, é nesse ambiente que nós temos a oportunidade de crescer. Então, não resista às pessoas difíceis, não fuja delas, seja Jesus nesses ambientes, com essas pessoas,
Faça a diferença, você que tem Jesus. Não caia na armadilha da inimizade. Não se feche aos diferentes e aos resistentes. São essas oportunidades de crescimento do reino de Deus. São essas oportunidades de crescimento da sua vida como filho e filha de Deus. Outro aspecto também dessa atitude de Jesus é que ele falou com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela não virou as costas. Você já leu comigo o que aconteceu com ela? Aconteceu uma transformação maravilhosa na vida dela. Uma mulher completamente improvável, deixada de lado. Uma mulher mal vista pela sociedade, porque completamente mal sucedida na sua vida emocional. Completamente mal vista pelas pessoas. E aí? Mas Jesus ama. Jesus decidiu se encontrar com ela. E o que ela fez? Ela não pensou assim, o que esse judeu está falando comigo? Não virou as costas e saiu andando. O que esse judeu está querendo me pedir água? Pede para outra pessoa. Não, ela ouviu, ela se abriu. Então, gente, quem estiver aberto ao encontro com Jesus, quem estiver aberto ao encontro com Jesus, vai poder experimentar de uma transformação maravilhosa. E talvez você esteja pensando, mas eu já me encontrei com Jesus. E eu vou falar uma coisa para você. Como está esse nível de encontro? Quantos encontros você está tendo com Jesus? Uma outra coisa que a gente vê aqui nesse encontro, que transformou a vida dessa mulher, é que Jesus usou o pretexto da água para iniciar o diálogo. Deixa ali no versículo 7, por favor. A mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse, dê-me um pouco de água. Você consegue enxergar a situação? Chega essa mulher que não tinha nada a ver com os judeus e Jesus usa o assunto da água porque ela vinha com... Como? Ela vinha com um cântaro para recolher água daquele poço. Jesus, eu fico imaginando ele olhando essa mulher vindo. Ele falou, bom, é através desse gancho aqui que eu vou puxar assunto com ela. Mulher, dá um pouco de água. Aí ela fica assustada. Como a gente já viu até agora, por causa da inimizade entre judeus e samaritanos. Jesus, ele sempre utilizou assuntos, linguagem, que tem a ver com as pessoas que estão ouvindo. Preste bem atenção nisso. Ele usou o assunto da água. Ele também usou muitas parábolas para falar com as pessoas. E as parábolas eram com elementos que faziam parte da vida daquelas pessoas. Aqui as coisas que Jesus falava, as histórias que ele contava para ilustrar algo sobre o reino de Deus, tinha a ver com as coisas que estavam de acordo com o contexto daquelas pessoas que estavam ouvindo. Isso nos fala muito. A linguagem que nós falamos com as pessoas deve se adequar ao contexto das pessoas que recebem a mensagem. O que a gente faz muitas vezes como cristãos? Nós queremos falar na nossa linguagem, no evangeliquez. Nós queremos até transmitir o amor de Deus, o evangelho, mas com o nosso jeito, com o nosso contexto. Com as coisas que nós estamos acostumados. Nós temos muita dificuldade em entrar no ambiente das pessoas e falar a linguagem delas. A colocar situações de acordo com o entendimento que elas têm da vida e das situações. Mas, olha só, até mesmo o ensino dos dons espirituais ressalta a importância de nós ficarmos atentos a como os outros vão entender aquilo que estamos fazendo. Lá em 1 Coríntios 14, 23, fala ali dos dons espirituais. Quando alguém começa a falar em línguas, qual é a instrução de Paulo? Se está na reunião pública, não sair falando alto, por quê? Por conta daqueles que não são instruídos ou descrentes, porque não vão entender nada do que está acontecendo. Então, a pessoa fala mais de forma
ali, mais individual, né? Porque, olha só, não é proibido o falar em línguas, né? Mas a forma de fazer, considerando as pessoas que não têm um entendimento. Olha que interessante. Isso é amor. Isso é procurar criar um ambiente que as pessoas entendam. Por que eu estou falando isso? E ressaltei esse ponto desse encontro maravilhoso de Jesus com essa mulher samaritana. Ele começa a abordar o assunto da água. Em seguida, ele fala de água viva. Ele já está apontando para o espiritual. Essa mulher pede essa água viva. Ele fala que se a mulher experimentasse dessa água viva, ela nunca mais ia ter sede. E Jesus ali está abordando de forma espiritual. Ela vai lá e fala, então, onde é que eu tenho essa água viva? Onde é que eu posso achar? Porque eu não quero mais ter sede, eu não preciso nem vir buscar isso aqui. Então, a mentalidade da mulher está no contexto da água física, da água natural, porque ela está atenta à necessidade dela física. A água era rara. Cântaro era um instrumento valiosíssimo, porque era um instrumento para pegar água. Se a gente for agora para alguns lugares da África, não é como aqui que a gente deixa a água, usa a água assim de qualquer jeito. A água é um bem preciosíssimo em muitos lugares do mundo. Nós aqui não estamos acostumados. Isso era assim também naquela época. Jesus usou esse argumento, usou essa linguagem, foi conduzindo a mulher ao entendimento espiritual, foi levando essa mulher a alguns degraus de entendimento, foi conduzindo ela, foi testando ela. Ali tem uns 5, 6 degraus de conversa, e ela foi correspondendo. Mas o assunto começou com água e terminou em adoração a Deus. Terminou com ela tendo uma experiência transformadora nesse encontro com Jesus. Terminou com ela falando para muitas pessoas da sua cidade, muitas pessoas se convertendo, sendo salvos por Cristo. Oh, glória! E o que isso fala para nós? Nós precisamos, através de encontros com Jesus, nos desvencilhar da nossa religiosidade. Jesus fez isso já no começo da igreja. Se você ler Atos, por exemplo, lá no capítulo 10 de Atos, a igreja primitiva ela era consagrada. A igreja primitiva é o nosso exemplo. A igreja primitiva era original. A igreja primitiva constantemente era levada a sair da caixa, gente. E aí você vê lá em Atos 10, quando Pedro tem aquela visão dos animais impuros vindo num lençol, e aí a voz fala, Pedro, mata e come. Aí ele fala assim, opa, não vou comer algo impuro, porque era costume judaico. Mas ali, por 3 vezes isso acontece, e ali Deus estava querendo mostrar algo para Pedro, que era um momento de transição, era um momento de mudança, era um momento deles abrirem a mente, porque eles achavam que a salvação em Cristo era só para os judeus, e a mensagem deveria ser anunciada apenas para aqueles que faziam parte do povo judaico, mas não, Deus queria levar a mensagem aos gentios, e essa foi uma das vezes em que Deus mostrou, rompe aí, queridos, vão para fora, porque eu quero levar essa mensagem, quero salvar o mundo inteiro, não é só o povo escolhido. Então isso foi um romper religioso tremendo ali na vida dos apóstolos e dos demais discípulos. Outra coisa também de sair da caixa. Saiam da caixa, discípulos. Vocês pensam que tem que circuncidar todo mundo? Atos 15. Tem que circuncidar todo mundo? Não. Os gentios estão livres disso. Judeus fazem parte aqui. Faz parte do ritual. Mas os de lá de fora não. O que isso mostra pra gente? Em todo o tempo Deus vai levando a igreja a sair da caixa. Juntando essas informações, eu quero falar umas coisas para vocês. Hoje em dia, nós vivemos um tempo de muita divulgação de conhecimento. E o papel hoje, nosso como mentores, pastores, instrutores, professores, mestres, é instruir a família local no conhecimento que é plausível ou não. Por exemplo,
Um tempo atrás, foi uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, sei lá, uma moça bem jovem, ela converteu e ela batizou aqui, e ela então, depois, conversando com algumas pessoas, alguns irmãos de uma outra igreja, ela foi seduzida a sair da igreja local. Na verdade, ela não estava ali, ela foi batizada aqui, mas ela logo em seguida foi para Blumenau, para a nossa igreja mãe, Shalom, e ela estava lá. Mas como ela tinha sido batizada aqui, quando ela foi sair da igreja lá, ela entrou em contato comigo. E ela citou algumas coisas, e como ela já estava com a decisão tomada, eu não tive o que fazer. Mas ela começou a fazer algumas abordagens, falando que ela estava lá na célula lá, porque ela morava em Blumenau, e ela falou que as mensagens são de autoajuda. Olha só pelos títulos da mensagem. Eu me lembro muito bem que o pastor Edson estava fazendo uma série de mensagens temáticas, e eu sabia das palavras que estavam sendo ministradas ali, eu estava acompanhando, e não tinha nada de autoajuda. Os títulos podiam parecer que era de autoajuda. Por exemplo, semana passada nós ministramos a mensagem para vencer na vida. Quem esteve aqui viu que não tinha nada de autoajuda. Palavra pura, vida de Davi, e irmos para o arrependimento, entendermos que através da humildade e também da honra que nós podemos vencer as etapas das nossas vidas, andando com Deus, na direção de Deus, honrando a Deus, honrando o próximo. Palavra de Deus pura, apesar de ser uma mensagem temática. E essa moça falou isso, eu sei que isso era um discurso de outras pessoas que falaram algumas coisas para ela, com uma contextualização nada a ver, mas ela achava que estava certa. Eu não tive o que fazer. Falei, olha, eu te abençoo, vai, em nome de Jesus. Não, e nem fui falar para ela, porque não adiantava, porque ela estava com a cabeça feita. Por quê? Porque alguém foi lá buzinar, olha o título, a mensagem de autoajuda, isso aqui no evangelho e tal. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas linhas teológicas que falam, não, as mensagens têm que ser textuais, expositivas, então são contrários à mensagem temática. Pode ser temática, pode ser expositiva, pode ser textual, pode ser o que for. Tem que ser a palavra, tem que ser os princípios. Uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra, fundamentam que tem que ser de um jeito ou de outro. As questões teológicas vêm separar as pessoas. As questões teológicas muitas vezes vêm exaltar o ego do ser humano, e aí se perde o principal, que é a essência do evangelho. E aí eu fico imaginando, né? Essa palavra de hoje. Encontro que transforma a vida. Poderia ser, Jesus é mulher samaritana. Alguns vão falar, seria mais bíblico. Não tem nada de ser bíblico. Hoje nós falamos uma linguagem que as pessoas entendem. Porque pessoas que pensam assim muitas vezes estão voltadas para dentro. Não estão voltadas para as pessoas que estão lá fora. Porque essa mensagem chega aos ouvidos das pessoas que estão aqui, chega aos ouvidos das pessoas que estão lá fora. E precisa ser colocada de uma forma que todos os entendam, não somente os evangélicos. Precisa ser a mensagem, o princípio da palavra, condensado, mas colocado de uma forma que tanto os de dentro quanto os de fora venham entender. Agora imagina se Jesus viesse aqui e puxasse o assunto com a mulher de uma forma religiosa. Ela já ia quebrar o assunto já no meio do caminho. Ela já ia se afastar. E já vem esse judeu querendo impor a religião judaica sobre mim, que sou samaritana. E assim acontece muitas vezes. E hoje as igrejas que mais crescem, elas estão aprendendo a se contextualizar com a era que nós estamos vivendo, que tudo está mudando muito rápido. E nós precisamos também acompanhar essa transição sem perder a essência. Existem 2 perigos. O primeiro perigo é que tem 2 extremos, que o estilo autêntico, diferenciado, pode escorregar na heresia. E também o estilo zeloso teológico pode querer se transformar na voz da verdade absoluta. Isso acontece muito hoje em dia. Críticos ferrenhos dos diferentes. E aí eu lembro ali que falei, conforme diz em 1 Coríntios, que Deus atua, o Espírito atua de formas diferentes.
Ele é o mesmo, mas atua de formas diferentes. Então, pessoas, famílias têm jeitos diferentes de ser, têm linguagens diferentes, tem que ser fundamentado na palavra, nos princípios da palavra. Por isso que eu falo, às vezes também ser muito autêntico e irreverente e tal, pode escorregar em heresia sim, pode acontecer, tem que se tomar um cuidado. Agora, aqueles que, tem que ser desse jeito, é dentro desse caixote. Jesus, o Espírito Santo, Deus tirou a igreja do caixote várias vezes e continua tirando. Estava em uma reunião de pastores hoje, essa semana, e estávamos conversando sobre isso. A forma de evangelizar hoje é muito diferente de 2 anos atrás. Não dá mais para evangelizar como era 2 anos atrás. Conversa de pastores. As coisas vão mudando e nós temos que acompanhar. Então grave o seguinte, fique atento, firmado na palavra, buscando em Deus, se encontrando com Jesus, para que você possa ser um instrumento de vida e falar às pessoas ao teu redor, comunicar o evangelho com a sua própria vida, comunicar o evangelho com as suas palavras, mas dentro do contexto, com linguagem, com uma mentalidade que as pessoas te compreendam, te entendam. Fique aberto também ao que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mudar você. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer se encontrar com você. Jesus quer te colocar numa nova versão. Porque o Espírito Santo faz tudo novo. Sempre. Se você está acostumado, está acomodado com o formato que você é hoje, eu quero dizer para você, sai dessa. Busque mais de Deus. Busque o novo de Deus. Busque o novo do Espírito Santo. Porque o encontro com Jesus tem novo a todo tempo. E eu vou, então, para esse novo que aconteceu com essa mulher. Jesus conhece os teus erros. Jesus conhece os teus problemas. Jesus conhece as tuas limitações, mas Ele vê a transformação no final. Ninguém via essa mulher samaritana como uma mulher que ia mudar a história de muitas pessoas de um povo inteiro. E eu fico perguntando para você, como que você se vê? Como é que você se vê? Você se vê como instrumento de vida, de transformação na vida das pessoas ao teu redor? Talvez alguns aqui estão pensando, poxa, mas eu preciso de transformação. E precisa sim. Aquela mulher, ela tinha muitos problemas. Aquela mulher tinha muita coisa para consertar, tinha muitas feridas. Mas Jesus olhava não os problemas, Ele olhava a transformação, e é dessa forma que Ele olha para mim e para você. E Ele te chama hoje para se encontrar com Ele e experimentar transformação em transformação. Nessa história aqui, nesse relato de algo verdadeiramente que aconteceu, de algo real, essa mulher ferido, casamentos dissolvidos, decepções amorosas, desgastes emocionais, um atrás do outro, porque 5 maridos, com certeza não foi fácil, diversos recomeços, e recomeços não são fáceis, não é verdade? Mas essa mulher, ao encontrar com Jesus, ela é testada em algumas coisas. Ela estava em mais um momento de test drive com uma pessoa. E tentando encontrar alívio para sua alma. Nós buscamos alívio para nossa alma em algumas coisas. Talvez o seu alívio você não tenha buscado numa relação amorosa, talvez sim. Mas talvez seja numa condição financeira, numa condição profissional, e essas coisas vão tomando a frente de Deus e vão te conduzindo para uma caminhada longe dele. Mas eu fico pensando, esse encontro transformou a história dela, sabe por quê? Eu fico imaginando o que seria dela se ela cancelasse a Jesus no primeiro contato com ele ali, ele sendo judeu. O que seria dela quando ele expôs o passado vergonhoso dela? Eu quero te convidar a ler. O que seria se ela resistisse naquele momento? Qual seria o final da história?
Ela se abriu à conversa inicial. Ela procurou saber mais. Ela deixou ser tocada por Jesus nas feridas mais profundas. Versículo 7. Preste atenção, acompanhe comigo de forma bem panorâmica alguns degraus dessa conversa. No versículo 7, Jesus então pede a água. Ele estabelece o primeiro contato nesse encontro. No versículo 9, nós vemos a mulher então interrogando Jesus, interpelando, porque como você sendo judeu fala comigo? Aí vem o segundo degrau. Jesus responde então falando da água viva. E eu fico pensando, se ela cortasse a conversa ali, Disseu, se ela chegasse e falasse: tá maluco? Tá me pedindo água? Quem tá com um cântaro sou eu? Você tá pedindo água para mim e tá falando que tem água viva? Então tu é maluco, porque se você tá falando que tem essa água aí, tu nem me pedir água. Mas não. Ela se abre a conversa. Ela não fecha a conversa. Ela ouve Jesus. Ela continua o assunto. O encontro continua. E aí vem o terceiro degrauzinho. Já que ela continuou a conversa, aí Jesus vai para o terceiro degrau. Ele então responde, ele então já aponta mais para o espiritual, já está levando a mulher para um outro nível. Está saindo da água natural, já apontou para a água viva, está agora pontuando ela e fortalecendo, tentando levar ela para a fonte de água jorrar para a vida eterna. Está lá no final do versículo 14. E ela não resistiu. Ela continuou no encontro. Ela então pede essa água. Elton, ela pede essa água. Ela deseja essa água. Ela tem um entendimento ainda natural, porque ela quer essa água para não ter mais sede. Sede natural, porque era o nível de compreensão dela até aquele momento. E Jesus continua a conversa, já que ela então correspondeu à conversa, ela se abriu a um novo, ela está disposta a andar um pouco mais, a experimentar transformação. Então, o quarto degrauzinho, no versículo 16. Então vá, chame o seu marido e volte. Jesus sabia que ela não tinha marido, sim ou não? Jesus sabia que ela havia passado por vários relacionamentos, sim ou não? O que Jesus estava fazendo ali? Testando ela, para ver aonde ela queria ir. Eu vejo que esse é o momento em que muitos de nós paramos. Porque quando Deus quer mexer nas nossas feridas mais profundas, a gente escapa. Quando as nossas mazelas são evidenciadas, quando Jesus evidencia as nossas mazelas, a nossa tendência é fugir. A nossa tendência é se esconder, a resistir, a dar argumentos. Mas Jesus quer trazer essas mazelas não para nos envergonhar, é para trazer cura, é para tratar, é para transformar a nossa vida. Essa mulher não fugiu do encontro, ela continuou no encontro. Ela falou a verdade. Ela falou: não tenho marido, respondeu ela. E aí Jesus fala: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, já teve 5, e o que você vive não é seu marido. Olha só a situação dela. O que você acabou de dizer é verdade. O que começa a partir de agora, que não vai ser para hoje, é que os próximos degraus
não são estimulados, iniciados por Jesus. São estimulados pela mulher. Ela vai atrás. Ela pergunta para ele quem ele era. Ela pergunta para ele sobre a adoração. Ela mostra que quer mais. Ela experimentou transformação, porque em cada etapa deste encontro, ela se abriu ao que Deus estava colocando para ela. Ela desejou o que Jesus estava oferecendo para ela. Ela aceitou ser confrontada por Jesus nos seus problemas mais profundos. Ela continuou este encontro. Ela se tornou um instrumento poderosíssimo de Deus. Mas uma coisa aconteceu nessa pulada de fase. Versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Aquele cântaro para aquela mulher era algo de muito valor. A mulher queria água e ela já deixou claro que não queria ter mais sede. Ela deixa aquele cântaro, ela se encontra com Jesus, passa pela transformação, ela é tocada por Ele, ela se abre aos processos que Jesus aponta para ela se abre ao que Deus estava querendo ensiná-la, mesmo ela não entendendo algumas coisas da caminhada, mesmo algumas coisas não sendo ainda tão claras, está ouvindo? Algumas coisas ainda não tão claras, você enxergando com uma certa ótica, e aos poucos Deus vai te mostrando a ótica certa, vai trazendo a revelação, a iluminação no teu entendimento, passo a passo, conforme você vai permanecendo nesse encontro, Ele vai te levando a estágios maiores de entendimento, conforme você vai desejando compreender, vai não resistindo às suas dificuldades, você vai se abrindo ao toque de Jesus, a que Ele possa mexer, para que Ele possa mexer nessas áreas que precisam de cura, no seu coração, nas suas emoções, na sua família, no seu futuro, no seu passado principalmente. Se você estiver aberto, Deus vai então mostrando, Jesus vai trazendo iluminação, vai te levando a estágios novos de entendimento e de capacitação. E o que essa mulher faz, mostra uma coisa para mim e para você. Ela deixa aquele bem, talvez o bem mais importante da vida dela, não sei. Ela larga aquilo ali e ela vai lá falar. Volta para a cidade dela para contar o que aconteceu. Eu quero terminar essa mensagem falando justamente sobre isso. Ela deixou esse objeto de muito valor para trás. Isso mostra para mim e para você que a vida que Jesus quer para mim e para você, a transformação que Deus tem a fazer na minha vida e na sua vida, ela demanda renúncias. Depois que aquela mulher deixou aquele cântaro de água, aquele cântaro, e ela saiu para contar às pessoas da sua cidade, esse ato de deixar o cântaro mudou completamente a história dela. No versículo 42 ali, a gente viu as pessoas testemunhando a vida da própria mulher. Você foi um instrumento de Deus na nossa vida. Nós ouvimos o teu testemunho, agora nós conhecemos o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Você já escutou isso de alguém? Eu sinto de Deus falar uma coisa aqui. Não estava planejado eu falar. Preste atenção.
vem do coração de Deus para o teu coração, de todos aqui. Eu sei que é vontade de Deus, essa palavra ali sendo liberada agora. Ponha um alvo na sua vida. Ganhar uma pessoa para Jesus. Levar uma pessoa à salvação. Talvez você nunca teve essa experiência. E eu vou dizer para você que você ainda não teve essa experiência porque você não teve essa intencionalidade. Pode ter certeza que você, se tiver essa intencionalidade e essa chave virar no teu coração hoje, pode ter certeza que, no mínimo, você vai ajudar a levar alguém para Jesus. Vai ser instrumento de semeadura. Vai ser instrumento de consolidação para ajudar a afirmar a pessoa em Jesus. É preciso ter essa intencionalidade. Essa mulher deixou o cântaro. Essa mulher foi até a cidade dela. Ela transmitiu isso às pessoas ao redor. E muitos foram salvos. Essa renúncia demonstrada por ela através de deixar o cântaro, fala para mim e para você o seguinte: o que é preciso ser renunciado? Sabe o que precisa ser renunciado? Eu vou falar para você. Quer a resposta? Deus vai te dar agora. O que precisa ser renunciado é aquilo que está tomando o lugar de Jesus na sua vida. Exatamente isso que você está pensando agora. O que está tomando mais o teu tempo de estar se encontrando com Jesus? O que está tomando a sua atenção e você nem se lembra de se encontrar com Jesus? O que está tomando seu coração a ponto de você nem querer encontrar com Jesus? Pede o pessoal da música já vir, por favor. O que está impedindo o seu encontro mais constante com Jesus? Porque se você estiver constantemente em encontros com Jesus, você vai ser levado a níveis cada vez maiores da sua vida pessoal, da sua cura interior. Você estará sendo levado por Jesus a níveis de entendimento diferenciados. Você vai experimentar certamente coisas fora da caixa. Você vai ter experiências que você não está acostumado. Pode ter certeza, mas são experiências que Deus quer te levar para que você possa ter o melhor, para que você possa viver intensamente, experimentar essa transformação, porque encontro com Jesus transforma. E esse encontro a qual Ele está te chamando é constante. Não é somente o encontro, aquele dia eu encontrei Jesus e me converti. Jesus, Ele está vivo, Ele está te chamando para se encontrar com Ele constantemente. E eu posso dizer com propriedade aqui, para você que está ouvindo, eu percebo nas conversas com as pessoas, nos discipulados, nos aconselhamentos, nas conversas, nos bate-papos, eu tenho certeza de que se todos nós estivermos nos encontrando mais com Jesus, se todos nós estivermos dando valor para esse encontro, se todos nós estivermos separando tempo para estarmos com Ele, se todos nós estivermos colocando Ele em primeiro lugar, renunciando àquilo que atrapalha de viver a nossa missão. Essa mulher ela se tornou a missionária do povo samaritano, porque ela foi o start do evangelho aos samaritanos. Ela ouviu do próprio mestre, e ela começou uma obra num meio que era improvável, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui que serão usadas em meios, em ambientes improváveis, lá na empresa, lá no setor jurídico, lá na Câmara de Vereadores, lá no hospital, lá na fábrica, para comunicar o amor de Deus, testemunhar do amor de Deus, falar de quem conhece, desse Jesus que você conhece cada vez mais. Por quê? Porque tem encontros pessoais com Ele. E vai crescendo em sabedoria, vai recebendo de Deus ferramentas novas, recursos maiores. Para quê? Para viver a missão.
para levar esse amor para que outras pessoas encontrem a salvação, sejam salvas, encontrem a vida eterna e recebam a água viva que jorra do trono de Deus. O que está hoje no lugar de Jesus na sua vida? O que está tentando tomar o lugar de Jesus na sua vida? O que está te impedindo de encontrar mais Jesus? O que está te impedindo de experimentar essa transformação de dentro para fora? O que está impedindo você de experimentar cura plena? O que está impedindo você de romper na vida? O que está impedindo você de encontrar o caminho da missão que Deus tem para você? O que está impedindo você de ter um encontro cada vez mais intenso, subindo degrau em degrau nesse relacionamento com o Mestre Jesus? Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem porque Jesus quer se encontrar com você e Ele quer transformar a sua vida, a sua história e a história da vida das pessoas que te cercam. Aqueles que quiserem ouvir serão transformados. Aqueles que não quiserem não serão. Mas que você faça o seu papel. Deus vai apontar para onde você vai. Ele vai dar os sinais certos, fique tranquilo, no momento certo. O que você precisa fazer é apenas o que essa mulher fez, se abrir ao que Ele está querendo comunicar a você. E pode ficar tranquilo, que Ele vai falar de um jeito que você entenda. Amém? Encontre com Jesus cada dia mais e experimente a transformação que Ele tem a fazer ainda hoje na sua vida, em nome de Jesus.